Ó Deus, todo o suprimento que o Senhor tem nos dado. E pedimos, ó Pai, mais uma vez, que o Senhor continue com a tua boa mão estendida sobre nós, suprindo a nossa necessidade física e espiritual. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. A palavra está com o reverendo Pedro, que trará a mensagem do Senhor para a edificação da sua igreja. Os irmãos podem se assentar. Boa noite, amados. A graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vós. Amém? Glórias a Deus por mais privilégio de virmos à sua casa, aprender da parte dele. Quero saudar, além dos irmãos que estão aqui conosco no templo, também você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, a nossa transmissão, como já é contínua aos domingos, das 10 da manhã até as 11h30, e pela noite das 19 às 20h30, com o nosso cinegrafista Ivan. Aí você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. E também você que nos acompanha pela Rádio 98 FM, o link da rádio que alcança aí diversos povoados, cidades, ou pelo aplicativo da 98 FM. Eu rogo que a paz do Senhor e as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida de todos vós. Vamos falar nessa noite sobre obras da carne versus fruto do Espírito. E o texto com certeza é conhecido de todos, que se encontra no livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, aos Gálatas, capítulo 5. Vamos estar fazendo a leitura dos versos 16 ao 26. Gálatas 5, 16. Diz assim a santa palavra do Senhor: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Vamos orar mais uma vez? Bendito Pai, nós nessa hora, Deus, como teus filhos, rogamos ao Senhor que o Senhor venha de encontro a nós, através da tua palavra, para que a tua palavra, Senhor, venha nos abençoar, nos edificar, nos corrigir, nos exortar, trazer aquilo que é o desejo do Senhor individual para cada um daqueles que a ouvirão neste precioso momento. Deus, eu peço que o Senhor venha a estar trazendo, ó Deus, ao coração de cada ouvinte, tanto os que estão aqui no templo, quanto os que estão acompanhando nos diversos lugares, através do nosso canal, através da Rádio 98 FM. Rogar ao Senhor que o Santo Espírito do Senhor ache morada. Vamos por conversão. A conversão, Senhor,
daqueles que ainda não experimentaram da maravilha que é pertencer ao Senhor. Rogamos, ó Pai, pela conversão daqueles também que temos orado, que temos clamado, que temos pedido, nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, colegas de vizinhança. Pedimos, ó Pai, que por bondade e graça o Senhor alcance a todos quanto lhe aprouver, porque o nosso desejo também, ó Deus, assim como tua palavra também já diz, é que nenhum pereça, mas que quem nos dera ver que todos sejam alcançados pelo teu evangelho. Que privilégio seria, ó Pai, se olhássemos hoje para Campo Formoso, nossa cidade, e olhar toda Campo Formoso rendida aos pés do Senhor Jesus. Que privilégio seria, ó Pai, saber que nossa família, nossa casa, todos os nossos servem ao mesmo Senhor Jesus que servimos. Ah, Deus, pois nessa hora eu rogo que o Senhor desempeça os ouvidos e aclareie os olhos para que entendamos o recado do Senhor em nome e para a glória de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz que eu nasci em pecado e em pecado me concebeu, ou seja, me gerou a minha mãe. E isso logo após ele ter sido duramente repreendido pelo profeta Natã. Esse texto está lá no título deste salmo, que foi logo após ele ter sido repreendido pelo profeta Natã, que foi repreendê-lo a mando de Deus, logo após ele ter praticado um ato impróprio, de ter possuído uma mulher já casada, uma mulher que não era sua, um ato de adultério seguido de assassinato, né? E desde então nós conhecemos que por essas palavras da Santa Palavra de Deus, sabemos que a natureza humana ela é corrompida desde sempre. Não há aquela visão romântica que nós às vezes temos de que, por exemplo, a gente vê um bebê pequeno, recém-nascido, lindo, fofo, que anjo perfeito, puro, inocente. Por mais lindo que seja, é um pecadorzinho já nascendo ali, também com a marca de Adão, do nosso Pai federal, porque nós carregamos a marca de nascença do pecado por conta de termos dado as costas ao Senhor preteritamente, mas a graça do Senhor nos alcançou, mas a bendita e maravilhosa graça não nos deixou na morte, não nos deixou no vale da escuridão. Quando olhamos aqui para esta epístola de uma maneira geral, 6 capítulos, né, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que estava na Galácia. A gente é tentado a falar galáxia por causa da galáxia, mas é a Galácia, a igreja, a carta aos Gálatas, aquele cidadão da Galácia, nos anos 50 da era cristã, logo após a sua terceira viagem missionária. Vemos aqui que em toda a epístola o apóstolo Paulo ele visa combater o ensino herético de que nós somos salvos pelas obras da lei de Moisés. Se você for olhar todos os capítulos, o apóstolo Paulo está sempre batendo na tecla de que não é a lei que nos garante a salvação, mas a bendita e maravilhosa graça do Senhor que nos alcançou. E nesse texto aqui, nessa pequena perícope que nós lemos, nós vemos aqui dos versos 16 até o 26, claramente, né, dois extremos espirituais, né, aqueles que praticam as obras da carne e aqueles que foram achados, né, com as marcas do fruto do Espírito, né. E a principal ênfase, não somente desse texto, mas de toda a carta, é que a salvação, ela é unicamente obra da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que opera em nós através da fé que nos foi depositada por Ele mesmo. Ou seja, até a fé que nós temos não é nossa. A própria fé salvífica vem do alto, vem do Senhor. A partir daí, inclusive se for olhar para o verso 18, né, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então nós vemos que é o Espírito nosso guia. Foi que a partir de então os reformadores
ali no século XVI, criaram dentre os 5 solas, o sola gratia e sola fide, a partir deste pedaço de texto aqui de Paulo aos Gálatas. Ele lida aqui, de uma maneira bastante objetiva, o que é a vida sem Cristo. E em contrapartida, por outro lado, a vida também daquele que possui o fruto do Espírito. E o que é que nós podemos aprender sobre esse texto aqui e sobre justamente este antagonismo, né? Obras da carne, fruto do Espírito. Obras da carne, fruto do Espírito, que certamente nós já ouvimos muito sobre esse texto, sobre essa passagem, né? Nós devemos olhar atentamente para esse texto, porque tanto as obras da carne quanto o fruto do Espírito serve para nós como ponto de alerta para justamente uma mediação da nossa fé. Aquelas pessoas que, inclusive, elas porventura venham a se martirizar, se questionar se são achadas, se são encontradas na salvação. Tem pessoas que são, salvas, são crentes há muitos anos e, Senhor, será que eu sou salvo? Será de fato que eu sou predestinado? Será que eu sou eleito? Eu ouço falar sobre a salvação, sobre a predestinação. Aí vai um crente com 20 anos de igreja e tem aquela crise, às vezes, existencial. Mas é tão complexo, será que meu nome está nesse livro? E aí, o ensino desse texto aqui nos ajuda a clarear, porque ele vai mostrar que não tem como aqueles que praticam a obra da carne ser achado na salvação, assim como não tem como aquele que tem o fruto do Espírito ser perdido da salvação por Cristo Jesus. Então nós não devemos olhar esse texto apenas como aqueles apontadores, aqueles jogadores de pedras, né? Mas aqui tem as obras da carne, aí vou sair falando agora daquelas pessoas que cometem e tal, o pecador da minha rua, o pecador que eu conheço, o outro pecador, e sair apontando aqui item por item. Vamos analisar a palavra como ela deve ser analisada, como espelho para nós. Não tem texto na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, não tem nenhum texto que seja para outro, a não ser que todos os textos servem para todas as pessoas, para todos os homens e para o homem todo, para o ser completo do homem. E aí, olhando, nós vamos iniciar primeiro esta relação que eu disse contraposta, conhecendo o conceito bíblico sobre obras da carne. Posteriormente, irei falar sobre o fruto do Espírito e posteriormente sobre essa relação, carne versus Espírito, né? Mas olhando primeiro as obras da carne, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e veja comigo aí os versos 19, 20 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Só até aqui. Porém, o verso 19, quando nós acabamos de ler, Paulo aqui ele já inicia dizendo que estas obras da carne são conhecidas. Quando nós pecamos, nós podemos até dizer que nos arrependemos, e devemos nos arrepender, devemos nos humilhar, devemos confessar, devemos deixar abandonar o pecado, mas jamais tratar como algo que tenha causado, digamos, sei lá, um espanto, ou que de alguma maneira nós fomos surpreendidos. As obras da carne estão na carne e lutamos contra ela. São conhecidas. Paulo está dizendo, olha, ninguém é estranho a elas. Quando nós vemos aqui, o início do verso 17, a carne milita contra o Espírito, isso é para o crente. Porque o crente, ele tem essa militância entre obras da carne e fruto do Espírito constante. E aí, estes 15 itens, 15 pecados que foram mencionados aqui nos versos 19 e 20, na parte A do verso 21, podemos dividir esses pecados em 4 áreas da nossa vida. Vamos lá, primeiro, peço que você analise comigo. Os 3 primeiros pecados são de ordem espiritual, sexual, perdão. Quais são os 3 primeiros relatados no verso 19? Prostituição, impureza
lascívia. Ou seja, faz parte daquela área que é bastante sensível, a área sexual. A prostituição, que é você se dar para quem não é seu, para quem não é sua, atos inapropriados. A gente só pensa em prostituição quando se refere ao pagamento, ao serviço contratado, às vezes é o que vem em nossa mente. Mas o que caracteriza a prostituição, na verdade, é a inexistência de compromisso. A base de uma pessoa que vai numa avenida, geralmente tem mais isso com uma larga escala em uma grande cidade, e que ele vai lá e paga para uma mulher, um homem, um trans, alguma coisa, por um serviço, na verdade, é que ele não quer compromisso, não quer saber o nome, não quer saber os sentimentos, não há nenhum tipo de sentimentalismo, não há nenhum tipo de relacionamento entre famílias, é algo que acontece ali, pronto. Ou seja, todo e qualquer relacionamento que não visa um comprometimento é prostituição. Eu sempre bato nessa tecla quando eu converso, inclusive, com jovens e adolescentes, esse negócio do ficar, que é na moda, né? Ah, mas foi só um selinho, um beijinho no aniversário. Mas o que é o ficar? Não tem um compromisso. Hoje a gente fica, amanhã não é mais nada, é só continuar amigo, tá? Prostituição do mesmo jeito. Depois ele segue dizendo impureza. Impureza tem a ver também com a pecaminosidade sexual, assim como a lascívia, né? Que é também comportamentos inapropriados. Falei que são 4 áreas de relacionamento. A primeira, a área sexual. A segunda listagem aqui é apenas 2 pecados mencionados, mas é na área da religião, que é o pecado da idolatria e feitiçaria, né? Então são pecados da área religiosa do nosso ser, da nossa carne. Terceira área, a área de relacionamento interpessoal, ou seja, ele vai listar aqui agora 8 pecados, 8 itens que eventualmente erramos para com o próximo. Quais são eles? Inimizades, porfias é competitividade motivada por inveja. Aquela pessoa que não pode ver uma pessoa prosperando e quer fazer algo maior para poder mostrar para ela que pode mais, aí a outra vai e faz a outra maior, e fica aquela competitividade. Ciúmes, a Bíblia ainda diz, iras, discórdias, dissensões. Dissensão é litígio, a ideia original é aquela pessoa confuseira, aquela pessoa que faz briga com tudo. No cerne da palavra é uma pessoa antipática. Então é o antipatismo, aquela pessoa azeda por natureza. Depois, continuando, facções. O que são facções? Facção, literalmente, ela é a ala da política que vive sempre em combate àquele que pensa politicamente diferente. A expressão iniciada foi conhecida no início do Império Romano lá e era usada justamente para esses embates, né? O que é facção? Os partidos opostos entre si se degladiando. E por último, o 8º item, invejas. Aí agora vem a 4ª área do relacionamento intrapessoal, ou seja, aqueles erros, pecados que cometemos contra nós mesmos. Já no início do verso 21, após falar de invejas, vem o quê? Bebedices e glutonarias. Ou seja, ambas as práticas que vêm oriundas do exagero. Porém, só queria relatar aqui que às vezes você olha, meu caso até está leve, eu estava imaginando que teria mais pecados na minha lista pessoal. Desses aqui eu encontrei uns 2 ou 3 ou 4. Mas, o apóstolo Paulo vem dizer o quê? E coisas semelhantes a estas. Então, há os outros pecados semelhantes a esses pecados, e aí ele continua, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, a quem pratica esta lista aqui de 15 itens simples, mas aqueles outros pecados semelhantes, não herdarão o reino de Deus. Agora, assim, pastor, como assim praticar?
Será que se eu cometer um desses pecados eu já sou então excluído? Significa que eu não sou achado, não fui encontrado na salvação? Nós vamos entender melhor isso com entendimento agora sobre o outro aspecto, né? Em contrapartida, somos apresentados agora, após a lista de 15 itens das obras da carne, somos apresentados aqui agora o que é a marca do fruto do Espírito. E são 9. Vamos aqui atentar para o texto novamente, o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Lemos aqui estritamente esses 9 itens aqui, que não foram chamados no início do texto de frutos do Espírito, porém de fruto do Espírito. Eu sei que todos conhecemos algumas analogias, né? Alguns pregadores, pastores fazem analogia, por exemplo, de um cacho de uvas, que cada bolinha ali é uma parte do fruto da uva, ou das bandas de uma laranja, ou então daquele bago da tangerina. É muito falado, porque se você pegar um bago da tangerina, ali não é a tangerina, mas é uma parte de um todo. Por isso, você deve imaginar estes 9 itens, não como 9 tangerinas, por exemplo, já que estou mencionando aqui essa fruta, mas como 9 bagos da tangerina, que fazem parte da tangerina. E fazendo então já inicialmente um pequeno paralelo das obras da carne e do fruto do Espírito, já diferenciamos que as obras da carne somos nós que praticamos. É praticado pelo nosso ato falho, pelo nosso caráter, a nossa natureza caída. Porém, o fruto do Espírito não é obra nossa, mas é obra da operação extraordinária de Deus em fazer morar em nós o fruto do Espírito. Por isso que é impossível que não venhamos a viver este fruto, e não estes frutos, né? Para entender melhor sobre a importância espiritual, nós precisamos entender aqui sobre essa questão do fruto, porque às vezes passamos desapercebidos sobre essa palavra fruto. O que é fruto? A palavra grega usada aqui para fruto é a palavra karpos, que significa literalmente o resultado. Então você pode imaginar que de fato o fruto é o resultado de uma árvore, depois de um determinado período, né? E aí, fazendo isso uma analogia da nossa conversão, o fruto, ele é resultado da morada do Espírito Santo em nós. Portanto, é impossível que após o Espírito Santo habitando em nós, não venhamos a viver amor, alegria, paz, longanimidade, que significa paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todo fruto, ele é resultado desta árvore. E esta árvore aqui, a comparação, somos eu e você. E é impossível nós não nos lembrarmos de 2 textos que falam sobre a nossa relação como sendo árvore, que a palavra nos compara. Eu peço que você possa abrir aqui comigo o livro de João, capítulo 15, versículo de número 3. Diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então já chamo a atenção que a palavra tem usado aqui essa comparação de nós como sendo parte desta árvore e a nossa relação de frutificar. Jesus está dizendo aqui claramente: quem permanece em mim e eu nele, esse dá. Ele não diz que esse dá fruto. A Bíblia está dizendo que este dá muito fruto. Então, cristão, essa relação de itens aqui não pode ser meramente apenas obra do acaso, que venhamos eventualmente fazer, praticar, mas tem que ser uma constância, porque se de fato nós estamos nele e ele está em nós, damos muito fruto. E ainda,
já posso trazer aqui um outro processo comparativo, olhando para o texto de Mateus, capítulo 7. Peço que você possa acompanhar comigo ainda essa relação. O verso de número 20 diz: assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Que frutos? Conhecer a quem? Leia o verso anterior. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Como assim a árvore que não produz bom fruto? Aí, veja que estou chamando a atenção de trás para frente. Veja agora o verso 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz frutos maus. E à luz disso eu já trago essa primeira aplicação para as nossas vidas. Você tem dado muito fruto? Tem sido uma boa árvore que dá bons frutos? À luz do que nós estamos vendo aqui, eu trago uma outra pergunta ainda para a nossa reflexão. E onde estão os seus frutos? Aquilo que é fruto da sua comunhão com o Espírito Santo. Se de fato o Espírito Santo habita em você, onde estão os seus frutos? O fruto do Espírito Santo. Tem um texto que eu gosto de Lucas 12, versículo 20, né, que fala ali sobre aquele último tempo, né? Quando você vier prestar contas com o Senhor, o que tens preparado, aquilo que você preparou, para quem será? Ou seja, o que é que você vai apresentar ao Senhor no último dia, no último tempo? Voltando aqui para o texto de Gálatas, capítulo 5, e para estes versículos, aqui 22 e 23, sobre fruto do Espírito, é imprescindível nós entendermos que, assim como já vimos falando sobre a singularidade da palavra fruto, não frutos, a singularidade da morada, de ser morada do Espírito Santo, eu posso dizer que é impossível, a palavra não dá margens para dúvidas, é impossível que deva haver, é impossível não haver algum destes itens em contraponto a outro. Explicando melhor, não é possível ter uma dessas características e a outra não. Não é possível ter o amor e não ter paciência. Não é possível, de repente, ter a paciência, mas não ser bom. Falando aqui, amor, alegria. Um crente azedo, que só vive azedo, não estou dizendo que a pessoa não deva se chatear, não possa se chatear, não possa ter uma coisa que lhe tire do sério. Mas uma pessoa que tem o Espírito Santo, viver o tempo todo como se tivesse uma barreira ao redor de si mesmo, dizendo, não encoste em mim. Uma pessoa antipática por natureza, uma pessoa azeda, uma pessoa como alguma expressão do interior, mal amada, uma pessoa bruta, grossa por natureza. Não, mas eu tenho o Espírito Santo. Ah, não tem não. Não tem. Sinto muito lhe dizer, e se você diz que tem um desses aqui, mas não tem outro, significa que a obra do Espírito Santo foi incompleta na sua vida, o que não bate com a verdadeira e genuína obra do Espírito Santo. Pois nós devemos refletir aqui, cada um deles, amor. Você tem se doado em amor para com o próximo? Eu não falo pelo seu cônjuge, porque com certeza eu não preciso perguntar, porque você foi perguntado um dia lá no altar, pelo pastor, pelo padre, pelo juiz de paz, sobre o amor que você tem um pelo outro. Eu sei que você respondeu sim, senão não estava casado. Mas eu falo amor pelo próximo, amor pelo semelhante, amor pelos perdidos, e a Bíblia nos manda ainda amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Você tem tratado assim aquele que te persegue? Ou seu amor é aquela hipocrisia falsa, tão bela nos dias de hoje, né? Ah, eu perdoei, eu só não quero conta. Alegria. Acabei de mencionar sobre um dever, o caráter cristão de estar alegre, de ser alegre.
Eu li o comentário, eu fiquei curioso, eu li o comentário de João Calvino sobre essa passagem aqui, e ele diz que, de fato, o ser alegre, fazendo uma exegese lá do termo, ele menciona uma pessoa de vida leve, de uma vida simpática, de uma vida prazerosa, daquela que dá vontade de estar perto, aquela pessoa que é tão alegre, tão boa de estar perto, que é prazeroso estar perto daquela pessoa. Paz é uma marca, e não pessoas que ficam procurando guerra, mas aquelas que visam a paz. Longanimidade, ou seja, a paciência para com o próximo, paciência para com o semelhante. A benignidade e bondade são dois aqui que são sinônimos, né, de fazer o bem e de ser bom. Benignidade de fazer o bem, benignidade, e a bondade de você ser uma pessoa boa, que visa o bem, jamais visa o mal, e não somente para os seus, mas para todos. Serve de análise, de autoanálise. Fidelidade, ou seja, você tem sido fiel aos compromissos que você tem estabelecido, fiel a tudo quanto você fez uma aliança. Mansidão. Às vezes é tão raro a gente receber uma correção com mansidão, que a gente chega estranha, porque o natural é como a gente aprende muitas vezes naquela relação pretérita de repente um pai mais bruto, uma mãe mais bruta corrigindo um filho que corrige com gritos, com berros, querendo trazer-lhe uma lição e tal, para que ele não esqueça, porque é melhor assim do que ele vai esquecer, ao invés de praticar a mansidão. Tem pessoas que são mansas, sim, até quando o clima não esquenta, na conversa, numa discussão. Sou manso, mas até enquanto não mexe nessa ferida, então você não é manso. Ser manso é ser manso. Pastor, mas eu não sou santo. Mas eu não estou dizendo que todo mundo aqui é salvo. A palavra diz ou é ou não é. Devemos trabalhar isso. E ainda por último, dessa relação aqui, domínio próprio. O bago da laranja, também difícil para muitos cristãos dominar seu próprio ego, dominar a língua. Veja que toda a palavra, nós temos aqui algumas exortações, diversas em Provérbios, diversas exortações na carta de Tiago, exortando que devemos ter o dever de refrear a língua, de controlar a língua, ter o domínio próprio. Mas eu não aguento quando acontece. Se você não aguenta, você não tem domínio próprio. Se não tem domínio próprio, não tem o fruto do Espírito. Se não tem o fruto do Espírito, não é salvo. Mas não veja que você pode se justificar para mim, para qualquer pastor, para o conselho da igreja, mas você não vai chegar diante de Cristo no último dia, no dia do juízo final. Senhor, mas o Senhor tinha que entender que a coisa não era fácil para mim, é mesmo. E Jesus vai mostrar que as marcas dele foi fácil para mim. Tanto isso é tão nítido que o versículo encerra: contra estas coisas não há lei. Ser cristão é muito mais do que um conceito. Ser cristão é um estilo de vida. O nosso estilo deve ser de um pequeno Cristo, que é o que diz literalmente ser cristão, seguidor de Cristo, né? Claro que nós devemos considerar também, eu não estou aqui para fazer um julgamento, que alguns desses itens ainda possa estar em amadurecimento, porque assim como se nós formos olhar aqui diante de um grande campo, nós vemos ali um pé de laranja, um pé de maçã, um pé de tomate, cada uma vai dar no seu tempo apropriado, todas elas não amadurecem simultaneamente, mas pelo menos estão em crescimento, em desenvolvimento. Nós temos que olhar que a palavra de Deus, ela não nos deixaria sem entender sobre isso. E aí eu quero trazer agora um outro destaque, né? Falei que falaria das obras da carne e do fruto do Espírito, e agora, e a relação de tratamento para cada obra da carne que o fruto do Espírito nos é apresentado? Então, qual é a relação de um para com o outro? É óbvia. O apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não traria aqui essas duas visões, essas duas cosmovisões
de comportamentos, sem que de fato uma não fosse a resposta para a outra. Não seria, aqui não é apenas uma listagem, deixa eu listar aqui algumas coisas negativas e vou listar aqui agora algumas coisas positivas. Não, ele está listando aqui que esta coisa positiva, ela é resposta para aquilo que é negativo. Eu vou mostrar para você. Deus, ele nos deixou aqui este antídoto. Quando nós olhamos para estas obras da carne mencionadas aqui, você vai ver que existe o fruto do Espírito que corresponde ao remédio para aquelas obras. Por exemplo, prostituição, impureza e lascívia. Qual é o remédio? Domínio próprio. Está aqui. Pastor, eu não aguento. Mas eu não resisto com relação à prostituição, impureza ou à lascívia, né? Lhe falta o quê? O domínio próprio. Simples. Você dizer, não vou, não quero, não aceito. Continuando. Contra a idolatria e contra a feitiçaria. São dois pecados contra Deus. Qual é o fruto do Espírito que é mencionado aqui? Fidelidade. Você ser fiel ao Deus que você diz que ama, que serve. Se você for fiel, você vai fugir desses outros pecados aqui mencionados. Continuando aqui. Inimizades, porfias, facções e discórdia. Eu posso mencionar aqui contra estes pecados, contra estas obras da carne aqui, 2. Tanto a paz, se você vier com paz, você quebra a porfia, você quebra a facção, você quebra a discórdia, se você vier trazendo a paz. E também o amor, que é o primeiro da lista, por sinal, é o que puxa a lista. Ao agir, viver o verdadeiro, genuíno amor, então você vai de contra a inimizade, de contra a porfia, de contra facções, de contra discórdias. E ainda poderia acrescentar aqui que a própria ira também, a resposta para a ira, a resposta contra alguém que chegou até você irado, a resposta contra uma ira que de repente venha de dentro de você, como sendo algo que você está militando, né? A carne militando contra o espírito. A resposta é a mesma: paz, amor. Continuando, ciúmes, invejas. Então, qual é a receita, o remédio para o ciúme? Qual o remédio para a inveja? Benignidade, bondade. Ou seja, a pessoa ser boa, fazer o bem, quando vê uma outra pessoa lá conquistando, sendo abençoado, prosperando fisicamente, financeiramente, de alguma maneira, ao invés de praticar ciúme, ou ter ciúme da pessoa, ou ter inveja, mas praticar o bem e praticar o bom. E ele finaliza, né, com bebedices e glutonarias. A resposta também é o domínio próprio. Não. Chega. Não vou comer mais. Não vou beber mais. Se nós olharmos aqui, irmãos, ainda um pouquinho mais à frente, de repente na mesma página, na Bíblia, em Gálatas 6, versículos do 6 até o 8, nós vemos aqui uma preciosa lição sobre atos e consequências no que diz respeito às obras da carne e o fruto do Espírito. Olha o que diz aqui, Gálatas 6, do 6 ao 8. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Ou seja, as obras da carne, elas vão lhe trazer a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, aquele que semeia, o que é semear? É aquele que tem em si, que vive a prática, que não acontece algo como que acidental no seu percurso cristão, mas o semear é a ideia daquela pessoa mesmo no campo, lançando as sementes, e ele continua lançando, não é uma semente, não é duas, um semeador, ele sai semeando sementes, ele vai jogando vários caroços daquilo que ele está querendo plantar, e vai terra fora,
e eu estou semeando discórdia, 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 à vontade, discórdia, 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 eu vou colher o quê? Será que eu sou encontrado dentro daquele que tem o fruto do Espírito? E aí, eu já chego para a conclusão de minha prédica nessa noite. Tem um cântico, um louvor antigo, como eu costumo dizer, não era o tempo de vocês não, de um grupo chamado Rebanhão, uma música de autoria do Carlinhos Félix, que tem uma pergunta assim no refrão: de que lado você está? Será de fato que você é achado como quem tem o fruto do Espírito? Olha que o verso 24 desse texto que nós lemos de Gálatas diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Aqueles que são de Cristo, eles não brincam com sua carne, não dão vazão à sua carne, não dão margem para que a sua carne domine e faça aquilo que de fato às vezes possa até ser do nosso querer, não é pecado reconhecer que seja um querer da gente. Veja que o final do verso 17 diz isso, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. De repente eu quero mesmo dizer uma palavra aqui em resposta, fazer uma coisa aqui em resposta, fazer algo aqui que eu estou querendo, mas a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são de fato opostos entre si. E aí o verso 25 encerra, e eu encerro aqui essa mensagem com este verso que diz: se vivemos, ou seja, se estamos vivos no Espírito, ou seja, se de fato é o Espírito Santo, o Espírito se refere ao Espírito Santo que vive em nós, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não é compatível com o cristão dizer que vive no Espírito, sem andar no Espírito. Pois, como nós mencionamos aqui, o que Jesus disse no Sermão do Monte, é pelos frutos que conheceremos a árvore. O que é que tem sido, de fato, os nossos frutos para o Senhor? Que Ele nos abençoe e nos edifique todos os dias a vivermos dessa maneira como quem o agrada. Eu gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé para nós orarmos mais uma vez e logo após termos a bênção apostólica. Deus bendito, nosso muito bondoso Pai, nós queremos aqui, ó Pai, rogar ao Senhor que pelo alerta recebido da Tua santa palavra, nós venhamos estar alertas, vigilantes, atentos contra os pecados que cometemos, ou que venhamos a cometer aquilo que são as obras da carne mencionadas na Tua palavra. Deus, nos ajuda a resistir, nos ajuda aquilo que é o fruto do Espírito do Senhor, que habita em nós, seja mais evidente, seja mais evidenciado em nossa vida cristã. Que nós, como cristãos, não venhamos a envergonhar o Evangelho, que nós, como cristãos, não venhamos a desprezar a palavra do Senhor, que nós venhamos a viver, a testemunhar, a sermos verdadeiros representantes do Senhor, como que somos embaixadores do Senhor aqui neste mundo. Deus, e nós rogamos também que o Senhor nos perdoe quando não conseguimos atingir a estatura do varão perfeito, quando falhamos contra o Senhor, quando pecamos contra o Teu Santo Espírito e o Santo Espírito do Senhor se entristeceu. Rogamos que o Senhor nos fortaleça e assim, ó Pai, nos ajude em nossa caminhada, em nossa jornada cristã. Eu rogo que as bênçãos do Senhor, materiais e espirituais, estejam sobre todo o Teu povo, que esteja também sobre todos aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando através do nosso canal ou da rádio, a cada lar, a cada pessoa que está nos ouvindo. O Senhor abençoe em nome de Jesus. Recebei, pois, a bênção. Que a bendita e maravilhosa graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o eterno, incondicional, infinito amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, e que a comunhão e as consolações do Seu Santo Espírito esteja com todos vós e com todo o povo do Senhor espalhados pelos 4 cantos do mundo. Podem se assentar
passar a palavra ao presbítero Paulo Rodrigues, que estará dando os avisos, apresentando visitantes. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês e uma boa semana. A Deus toda a honra, toda a glória e louvor. Agradecemos a Ele por a oportunidade que tivemos nessa noite de participarmos de mais um banquete espiritual, assim participando desse culto de louvor e adoração. Nós queremos conhecer os nossos visitantes nessa noite. Se você nos visita, coloque-se em pé para que a igreja possa conhecê-los. Temos o Lucas. O Lucas é família da igreja. O Lucas é sobrinho do diácono Dídimo, da irmã Elizabeth, que já está ali cumprimentando. E a igreja tem algo a dizer ao Lucas e à sua família. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Essa é a casa do Senhor, por isso é a sua casa. Ficamos felizes aqui por estar retornando à família dessa casa. Nós somos muito felizes, também felizes por você que nos acompanhou através dos recursos que Deus mesmo providenciou para nós, através da rádio e também nos aplicativos do YouTube e outros meios. Deus esteja abençoando a sua vida, meu irmão, minha irmã. Os avisos avisar que o reverendo Pedro está assumindo o púlpito por motivo de viagem do reverendo Adilson. Provavelmente amanhã ou terça já estará por aqui. Isso de acordo com os exames que ele irá fazer, recomendações médicas. Por isso nós não podemos firmar o dia do retorno, porque o reverendo Adilson está providenciando consultas e exames para uma cirurgia. Nós queremos agradecer a presença de todos, queremos pedir ao nosso Deus que nos conceda uma noite de paz, um sono reparador e uma semana sob o seu santo e paternal cuidado. Amém. Temos todos uma boa semana, uma boa noite. Assim encerramos o nosso culto desse domingo. Em nome de Jesus, amém.